A missão dele era prendê-la. O erro dele foi se apaixonar. Nick Vance entrou na vida de Kelly Carter com um distintivo do FBI no bolso e uma mentira na ponta da língua. Ela achou que estava no controle. Ele achou que era apenas um trabalho. Os dois estavam errados. Prepare-se. Na Miami dos anos 80, a linha entre o amor e a obsessão é feita de sangue. Já deixa o like, se inscreve no canal e prepara o coração. Porque esse policial não segue regras. A fumaça dos charutos formava uma camada densa no escritório do chefe Miller. O ar-condicionado não dava conta do calor de Miami e o ventilador de teto girava devagar, empurrando a névoa cinzenta de um lado para o outro sem nunca dissipá-la. Nick Vance parou na porta. Miller estava sentado atrás da mesa de mogno, os dedos grossos tamborilando sobre uma pasta amarela. O distintivo do FBI brilhava no peito dele como uma medalha de guerra. Aos 60 anos, Harold Miller era uma lenda. 30 anos de serviço, dezenas de quadrilhas desmanteladas, um histórico impecável. Pelo menos era o que constava nos registros. Fecha a porta. Nick obedeceu. O clique da fechadura soou alto demais no silêncio. Senta. Ele puxou a cadeira e se acomodou. Os olhos azuis não desviaram do rosto do chefe. Nick tinha 32 anos, mas já carregava o peso de uma década perseguindo o pior que a humanidade tinha a oferecer. Traficantes, assassinos, corruptos. Nos últimos 6 meses, porém, o pior parecia estar mais perto do que ele imaginava. Dentro do próprio departamento. Ele farejava isso. Sentia nos olhares que se desviavam quando ele entrava nas salas. Nos arquivos que sumiam antes de ele conseguir copiá-los. Miller empurrou a pasta amarela sobre a mesa. Kelly Carter. Nick não tocou na pasta. Ainda não. Quem é? Miller soltou uma baforada lenta. O charuto cubano deixou um rastro azulado no ar. A dona do maior esquema de desmanche de carros de luxo da costa leste. Ele bateu o indicador na pasta. Ferraris, Lamborghinis, Porsches, todos roubados em Nova York, desmontados aqui em Miami e vendidos em peças para a América do Sul. Estamos falando de 8 milhões de dólares nos últimos 2 anos, no mínimo. Nick finalmente puxou a pasta para si. Por que nunca ouvi falar dela? Porque ela é boa. Miller se recostou na cadeira. O couro rangeu. Herdou uma importadora do pai. Usa a empresa como fachada. Ninguém desconfia de uma mulher bonita que vende carros de luxo legalmente durante o dia. Nick abriu a pasta. A primeira página era um relatório datilografado. Números, datas, conexões com mecânicos e receptadores conhecidos. Tudo parecia sólido. Ele virou a página e parou. A foto era em preto e branco, mas ainda assim tirou o ar dos pulmões dele. Kelly Carter estava saindo de um restaurante, os cabelos escuros jogados sobre um ombro, os olhos voltados para algo fora do enquadramento. Havia algo na postura dela, na inclinação do queixo, uma mistura de poder e mistério que não combinava com o perfil de uma criminosa comum. Nick virou para a próxima foto. Ela em uma festa de gala, vestido longo, taça de champanhe na mão, depois outra. Ao lado de um Porsche vermelho, as pernas cruzadas, um sorriso discreto nos lábios. Bonita, não é? A voz de Miller cortou o transe. Nick fechou a pasta. Devagar. O que você quer que eu faça? Miller se inclinou para a frente. Os olhos dele brilharam com algo que Nick não conseguiu decifrar. Ela está procurando investidores para expandir a importadora. Você vai ser esse investidor. Ele apontou o charuto para Nick. Entre na empresa. Entre na mente dela. Ganhe a confiança. E quando tiver provas suficientes, derrube-a. Nick ficou em silêncio por um longo momento. Por que eu? Porque você é o melhor. Miller deu de ombros. E porque ela é esperta. Já mastigou e cuspiu 3 agentes em 2 anos. Homens que subestimaram a inteligência dela. Ele apertou os olhos. Você não vai cometer esse erro. Vai? Não. Ótimo. Miller esmagou o charuto no cinzeiro. Sua nova identidade está na pasta. Você começa segunda-feira. Nick se levantou. A pasta pesava na mão dele como uma sentença. Ele já estava na porta quando a voz de Miller o alcançou uma última vez. Nick. Ele olhou por cima do ombro. Miller sorriu.
Um sorriso que não chegou aos olhos. Ela é intocável. Todo mundo que tentou prendê-la falhou. Não vire mais uma estatística. Nick não respondeu. Saiu para o corredor e caminhou até o elevador. A pasta queimava contra o peito dele. 40 minutos depois, ele estava no apartamento, sozinho. A cidade pulsava lá fora. Luzes de neon, buzinas, o ronco dos motores na Ocean Drive. Miami nunca dormia. Nick sentou na poltrona de couro e abriu a pasta novamente. Desta vez, foi direto para as fotos. Kelly Carter. Ele estudou cada uma. O formato do rosto, a curva dos lábios, a maneira como os olhos pareciam guardar segredos que ninguém mais conhecia. Cabelos escuros, olhos verdes. Ele deveria estar analisando os relatórios, as conexões, os pontos fracos da operação dela. Mas não conseguia parar de olhar para o rosto daquela mulher. Uma mulher que ele deveria destruir. Nick fechou a pasta com força. Do lado de fora, um letreiro de neon piscou em rosa e azul, tingindo as paredes do apartamento com cores que pareciam saídas de um sonho. Ou de um pesadelo. Ele não sabia ainda, mas ia descobrir. O telefone tocou às 7 da noite. Nick atendeu no segundo toque. A voz do outro lado era feminina, profissional e gelada. Senhor Vance, fala da assistente da senhorita Carter. Houve uma mudança de planos. Ele apertou o fone contra a orelha. Que tipo de mudança? A reunião não será mais no escritório. A senhorita Carter o espera às 10 da noite na boate Sapphire. Camarote VIP. Uma pausa. Ela disse que, se o senhor preferir remarcar para um ambiente mais tradicional, ela entenderá perfeitamente. Nick quase sorriu. Um teste. Kelly Carter estava testando a coragem dele antes mesmo de conhecê-lo. Diga a ela que estarei lá. Ele desligou. 3 horas depois, o Corvette preto de Nick cortava a Ocean Drive. As palmeiras passavam como vultos escuros contra o céu noturno. Letreiros de neon pintavam o asfalto de rosa, azul e roxo. Miami pulsava com uma energia que parecia viva, quase predatória. A boate Sapphire ocupava um prédio Art Deco de 3 andares. A fila na entrada dava a volta no quarteirão. Mulheres em vestidos curtos, homens de camisa aberta e correntes de ouro. O baixo da música escapava pelas paredes, fazendo o chão tremer. Nick estacionou e caminhou direto para o segurança. Nick Vance, camarote VIP. O homem consultou uma lista, ergueu a corda de veludo e acenou para dentro. O interior da Sapphire era um assalto aos sentidos. Luzes estroboscópicas cortavam a escuridão. O ar cheirava a cigarro, perfume caro e suor. A pista de dança era um mar de corpos se movendo ao som de sintetizadores e batidas eletrônicas. Fumaça de gelo seco subia do chão, envolvendo os tornozelos como dedos fantasmas. Nick atravessou a multidão. Os ombros largos abriam caminho sem esforço. Ele subiu a escada para o mezanino, onde os camarotes VIP ficavam suspensos sobre a pista, como tronos de vidro e aço. E então, ele a viu. Kelly Carter. Ela estava recostada em um sofá de veludo vermelho, uma taça de champanhe na mão. O vestido preto colava no corpo como uma segunda pele, com um decote que descia em V até o limite do permitido. Os cabelos escuros caíam em ondas sobre os ombros. Os olhos verdes refletiam as luzes de neon, transformando-os em esmeraldas líquidas. Havia 2 homens de terno sentados ao lado dela. Seguranças, provavelmente, e uma loira que parecia ser a assistente. Mas Nick não conseguiu olhar para mais ninguém, só para ela. Kelly virou a cabeça, devagar, como se já soubesse que ele estava ali antes mesmo de vê-lo. Os olhares se cruzaram. O mundo ficou em silêncio, não literalmente. A música continuava martelando. As pessoas continuavam gritando e dançando. Mas para Nick, tudo desapareceu. Só existia aquela mulher, aqueles olhos, aquele sorriso minúsculo que curvou os lábios dela por uma fração de segundo. As fotos não faziam justiça. Nenhuma foto faria. Kelly Carter não era apenas bonita. Ela era o tipo de mulher que fazia homens destruírem impérios. O tipo que lançava guerras. O tipo que transformava agentes treinados do FBI em tolos apaixonados.
Nick travou o maxilar. Ele não seria mais um. Caminhou até o camarote. Os seguranças se levantaram, mas Kelly ergueu a mão e eles recuaram. Sr. Vance. A voz dela era baixa, rouca, feita para sussurrar segredos no escuro. Achei que ia desistir. Por causa de uma boate, ela inclinou a cabeça. Os brincos de diamante capturaram a luz. A maioria dos investidores prefere salas de reunião com ar-condicionado e café preto. Ela indicou o sofá à frente dela. Sente-se. Nick sentou. A distância entre eles era de menos de 1 metro, perto o suficiente para sentir o perfume dela. Algo floral com um fundo de almíscar, intoxicante. Eu não sou a maioria. Kelly o estudou. Os olhos verdes percorreram o rosto dele, o terno escuro, as mãos apoiadas nos joelhos. Ela estava medindo, calculando, procurando fraquezas. Nick sustentou o olhar, sem piscar. Depois de um longo momento, ela sorriu. Um sorriso de verdade desta vez. Não. Eu acho que não é mesmo. Ela estalou os dedos. A assistente loira se aproximou. Traga uma garrafa do cristal para o Sr. Vance. Kelly voltou os olhos para ele. Você bebe champanhe, não bebe? Quando a ocasião merece. E esta merece? Nick se inclinou para a frente. O movimento diminuiu a distância entre eles pela metade. Você me diz. O sorriso dela vacilou. Por um instante. Um único instante. Algo cintilou naqueles olhos verdes. Surpresa, interesse, desejo. Antes que Nick pudesse decifrar, a máscara voltou. Kelly ergueu a própria taça. Bem-vindo a Miami, Sr. Vance. Ela bebeu um gole sem tirar os olhos dele. Espero que esteja preparado para o calor. Do lado de fora do camarote, as luzes de neon pulsavam. Rosa, azul, roxo. Nick pegou a taça que a assistente ofereceu. Ele deveria estar pensando na missão, nas provas, na investigação. Mas só conseguia pensar em uma coisa. Kelly Carter era muito mais perigosa do que o dossiê dizia. E ele tinha acabado de entrar na toca dela. A música mudou. O DJ trocou a batida eletrônica por algo mais lento, mais pesado. Um sintetizador grave que vibrava no peito como um segundo coração. Kelly bebeu o último gole de champanhe e colocou a taça na mesa. Os olhos dela não tinham deixado Nick desde que ele sentara no camarote. Ela estava acostumada a intimidar homens, a fazê-los gaguejar, suar, desviar o olhar. Mas aquele não desviava. Aquele olhava de volta, com uma calma que beirava a arrogância. Então, ela cruzou as pernas. O vestido subiu alguns centímetros. Você quer investir na minha empresa? Quero. Por quê? Nick inclinou a cabeça. Carros de luxo. Miami. Uma mulher que claramente sabe o que está fazendo. Ele deu de ombros. Me parece um bom negócio. Você nem viu os números ainda. Números podem ser fabricados, pessoas não. Kelly sentiu algo apertar no estômago. Não era medo, era outra coisa. Algo que ela não sentia há muito tempo. Interesse. E o que você viu em mim, Sr. Vance? Ele se inclinou para frente. O movimento foi lento, deliberado. Alguém que não está acostumada a ouvir não. O ar entre eles ficou denso, carregado. A música aumentou. O baixo sacudia as paredes de vidro do camarote. Na pista lá embaixo, os corpos se moviam em câmera lenta, banhados por luzes estroboscópicas. Kelly abriu a boca para responder, mas a voz dela se perdeu no estrondo de uma nova batida. Nick franziu o senho. O quê? Ela tentou de novo. Inútil. A música engolia tudo. Ele apontou para o próprio ouvido e balançou a cabeça. Kelly bufou. Ela se inclinou para a frente, aproximando o rosto do dele. Eu disse que... Não terminou. A mão de Nick encontrou a cintura dela. O toque foi firme, quente. Os dedos dele se espalharam sobre o tecido fino do vestido, cobrindo a curva da cintura, como se aquele pedaço de corpo já pertencesse a ele. Kelly congelou. Ele a puxou, devagar, centímetro por centímetro, até que a boca dele estivesse a milímetros do ouvido dela. Assim é melhor. A voz dele era grave, baixa. Um sussurro que cortou o caos da boate como uma lâmina. Kelly sentiu o hálito quente na pele.
cheirava a champanhe e a algo mais. Algo masculino e perigoso. O coração dela disparou. Ela deveria empurrá-lo. Deveria chamá-lo de atrevido e expulsá-lo do camarote. Era o que fazia com qualquer homem que ousasse tocá-la sem permissão. Mas o corpo não obedeceu. Você... A voz dela saiu rouca. Você sempre invade o espaço das suas parceiras de negócio assim? A risada dele vibrou contra a orelha dela, só quando elas escolhem boates barulhentas para reuniões. Kelly virou o rosto. Um erro. Agora, eles estavam frente a frente, nariz contra nariz. Os lábios separados por um suspiro. Os olhos azuis dele eram gelo, mas havia fogo por trás. Um incêndio controlado, esperando o momento certo para consumir tudo. Você planejou isso. A acusação saiu antes que ela pudesse impedir. Você mudou o local da reunião para cá. Ele não recuou. Quem planejou o quê? Ela não tinha resposta. A mão dele continuava na cintura. O polegar traçou um arco lento sobre o tecido. Para cima, para baixo. Um carinho que parecia uma ameaça. Kelly engoliu em seco. O que você quer de verdade, Sr. Vance? Acesso a quê? A tudo. Os olhos dele desceram para a boca dela. Demoraram lá, depois subiram de volta. A empresa, os galpões, os livros, os fornecedores. Isso é uma auditoria completa. É. Vai levar semanas. Vai. Você vai ter que me acompanhar. Dia e noite. A boca dele curvou. Não era um sorriso. Era uma promessa. Eu sei. Kelly deveria recusar. Cada instinto gritava para ela recusar. Aquele homem era perigoso. Ela não sabia exatamente como ou porquê, mas sentia nos ossos. E ainda assim, a mão dele na cintura parecia certa. O calor do corpo dele parecia certo. A maneira como ele a olhava, como se ela fosse a única mulher no mundo, parecia certa. E se eu disser não? Nick se aproximou mais. Os lábios dele roçaram a bochecha dela a caminho do ouvido. Você não vai dizer. O sussurro desceu pela espinha de Kelly como uma corrente elétrica. Ela fechou os olhos. Por 1 segundo. 2. 3. Quando abriu, a decisão já estava tomada. Segunda-feira, 8 da manhã, no escritório. Ele se afastou. Devagar. A mão deixou a cintura dela, mas a sensação permaneceu. Um fantasma de calor marcado na pele. Estarei lá. Nick se levantou. Ajeitou o terno. Olhou para ela uma última vez. Boa noite, senhorita Carter. E então ele foi embora. Desceu as escadas, atravessou a pista de dança e desapareceu na multidão como se nunca tivesse existido. Kelly ficou parada no sofá de veludo. A assistente se aproximou. Senhorita Carter, está tudo bem? Não. Não estava. Kelly levou a mão à cintura. O tecido ainda estava quente. O que diabos tinha acabado de acontecer? Ela ergueu os olhos para a pista de dança. As luzes de neon pulsavam. Os corpos se moviam. A música martelava. Mas Kelly só conseguia ver uma coisa: os olhos azuis de Nick Vance. E a certeza absoluta de que ela tinha acabado de deixar um lobo entrar no seu território. Segunda-feira, 8 da manhã em ponto. Nick estava parado na recepção da Carter Imports quando Kelly desceu do elevador. Ela usava um terno branco de corte impecável, os cabelos presos em um coque baixo, os saltos altos estalando no piso de mármore como batidas de metrônomo. Ela parou ao vê-lo. Pontual. Sempre. Kelly o mediu por um instante. Depois acenou para que ele a seguisse. Vamos começar pelo escritório. O dia foi longo. Nick viu planilhas, contratos, notas fiscais de importação, registros de alfândega. Tudo organizado em pastas de couro com etiquetas datilografadas. Tudo impecável. Ele deveria estar procurando irregularidades, conexões suspeitas, qualquer fio solto que confirmasse o dossiê de Miller, mas não conseguia parar de olhar para ela. A maneira como Kelly franzia o senho ao ler um documento. Como ela mordia a ponta da caneta quando calculava números de cabeça. Como os lábios dela se moviam levemente quando ela conferia cláusulas contratuais. Inteligente, metódica, precisa. Nada no comportamento dela sugeria uma criminosa.
Na terça-feira, eles visitaram o galpão principal no porto. O lugar era enorme. Carros de luxo enfileirados sob lâmpadas fluorescentes, Ferraris vermelhas, Lamborghinis amarelas, Porsches prateados, todos esperando compradores que pagariam fortunas para dirigir pelas ruas de Miami. Kelly caminhava entre os veículos como uma rainha inspecionando seu exército. Ela cumprimentava mecânicos pelo nome, conferia números de chassi, assinava guias de transporte. Nick a seguia, sempre 2 passos atrás, sempre observando. Foi quando ele viu. Um dos gerentes, um homem de 30 e poucos anos, maxilar quadrado, sorriso fácil, se aproximou de Kelly. Ele disse algo que Nick não conseguiu ouvir. Ela riu. Riu. Um som baixo, genuíno, que Nick nunca tinha ouvido antes. Algo torceu no estômago dele. Ele cruzou os braços. O maxilar travou. O gerente tocou o cotovelo de Kelly enquanto falava. Um gesto casual, inofensivo. Mas Nick viu vermelho. Ele caminhou até eles. Os passos eram controlados, mas havia algo no olhar dele que fez o gerente recuar instintivamente. Senhorita Carter, a voz de Nick era baixa, cortante. Precisamos revisar os manifestos de carga do mês passado. Kelly ergueu uma sobrancelha. Agora? Agora. Ela estudou o rosto dele. Algo cintilou nos olhos verdes. Curiosidade? Suspeita? Tudo bem. Ela se voltou para o gerente. Continuamos depois, Marco. Marco assentiu e se afastou. Rápido. Kelly começou a caminhar em direção ao escritório do galpão. Nick a acompanhou. Você assustou o meu gerente. Ele estava perdendo o seu tempo. Estava me dando um relatório de produção. Enquanto tocava o seu braço, Kelly parou. Ela se virou devagar. Os olhos verdes perfuraram os dele. Com ciúmes, Sr. Vance? A pergunta pairou no ar como fumaça. Nick não respondeu. Não imediatamente. Ele deu um passo à frente, depois outro, até que a distância entre eles fosse pequena demais para ser profissional. Eu estou aqui para proteger o meu investimento. A voz dele era grave. E você é o meu investimento. Kelly não recuou. O queixo dela subiu em desafio. Eu não sou propriedade de ninguém. Ainda. A palavra ficou suspensa entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois ousou explorar. Kelly foi a primeira a desviar o olhar. Os manifestos estão no escritório. Ela girou nos calcanhares e caminhou. Os saltos estalaram no concreto do galpão. Nick ficou parado por um segundo. O coração batia forte demais. O que diabos estava acontecendo com ele? Ele era um agente do FBI, treinado para manter a frieza em qualquer situação, treinado para não se envolver. E ainda assim, a ideia de outro homem tocando Kelly fazia o sangue dele ferver. Ele a seguiu. Os dias seguintes foram piores. Nick estava em todos os lugares. No escritório às 8, nos galpões ao meio-dia, nos almoços de negócios à tarde, nas reuniões com fornecedores à noite. Ele dizia que era diligência, due diligence, o que qualquer investidor sério faria. Mas não era. Era obsessão. Ele memorizou os horários dela, os hábitos, as preferências. Sabia que ela tomava café preto sem açúcar às 9, que trocava os saltos por sapatilhas quando achava que ninguém estava olhando, que esfregava a têmpora direita quando estava cansada. Ele sabia demais. E não era suficiente. Na sexta-feira, Kelly estava no escritório revisando um contrato quando Nick entrou sem bater. Ela ergueu os olhos. Aprendeu a bater? A porta estava aberta, encostada. Não é a mesma coisa. Ele ignorou o comentário. Sentou na cadeira em frente à mesa dela. Você tem um jantar amanhã, com o representante da Porsche. Kelly largou a caneta. Como você sabe disso? Está na sua agenda. Você andou mexendo na minha agenda? Faz parte da auditoria. Os olhos dela se estreitaram. A auditoria é sobre a empresa, não sobre a minha vida pessoal. Nick se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, o olhar fixo no dela. Quando se trata de você, senhorita Carter, eu não vejo diferença. O silêncio que se seguiu foi espesso, quase sólido. Kelly sustentou o olhar dele, os lábios comprimidos,
o peito subindo e descendo um pouco rápido demais. Você está ultrapassando limites, Sr. Vance. Eu sei. E não vai parar. Não era uma pergunta. Nick deixou os lábios curvarem. Só um pouco. Não. Kelly abriu a boca para responder. O telefone tocou. Ela atendeu sem tirar os olhos dele. Carter Imports. Uma pausa. O rosto dela mudou. O que? Quando? Eu estou indo. Ela desligou. Levantou de um salto. Aconteceu alguma coisa no galpão do porto. Um acidente. Nick já estava de pé. Eu vou com você. Kelly não discutiu. Eles correram para o elevador. E Nick sentiu algo apertar no peito. Algo que não tinha nada a ver com a missão. Algo que parecia muito com medo. Medo de que alguém tivesse machucado o que era dele. O galpão do porto estava um caos. Quando Kelly e Nick chegaram, encontraram funcionários aglomerados perto de uma empilhadeira tombada. Caixas de peças espalhadas pelo chão. O cheiro de óleo de motor impregnava o ar. Marco veio correndo ao encontro deles. Senhorita Carter, foi a empilhadeira. O sistema hidráulico falhou do nada. Quase acertou o Rodrigues. Kelly olhou para o mecânico sentado em um caixote, pálido, mas aparentemente inteiro. Ele está bem? Só o susto. Pulou para o lado a tempo. Ela soltou o ar. Alívio. Chame a manutenção. Quero um relatório completo sobre o que aconteceu. Marco assentiu e se afastou. Kelly caminhou pelo galpão, inspecionando os danos. Nick a seguia como uma sombra, sempre perto, sempre alerta. Ela parou diante da empilhadeira tombada. O braço mecânico estava retorcido em um ângulo estranho. Óleo escorria do motor como sangue de uma ferida aberta. Isso não faz sentido. Ela franziu o senho. Essa máquina passou por revisão há 2 semanas. Nick se agachou ao lado do motor. Os olhos dele percorreram as peças expostas. Pararam em algo. Senhorita Carter. A voz dele era diferente. Tensa. Kelly se aproximou. O que foi? Ele apontou para um tubo de borracha. Havia um corte limpo na lateral. Preciso demais para ser acidente. Isso foi sabotagem. O estômago de Kelly afundou. Quem faria? Ela não terminou. Um estrondo metálico cortou o ar. Veio de cima. Kelly ergueu os olhos. Uma das correntes que sustentavam um container no guincho tinha se soltado. A caixa de metal de 2 toneladas balançou. Inclinou. E começou a cair. Direto na direção dela. Tudo aconteceu em câmera lenta. O grito de alguém. O chiado do metal raspando. A sombra do container crescendo sobre ela como um eclipse. Kelly congelou. Mas Nick não. Ele se moveu com uma velocidade que não pertencia a um investidor. Os braços dele envolveram a cintura de Kelly. Ele a ergueu do chão. Girou o corpo. E mergulhou para o lado. O container atingiu o concreto com um estrondo ensurdecedor. O impacto sacudiu o galpão inteiro. Estilhaços de concreto voaram. Uma nuvem de poeira engoliu tudo. E então, silêncio. Kelly não conseguia respirar. Não por causa da poeira. Por causa dele. Nick estava em cima dela. O corpo inteiro cobrindo-o dela como um escudo. Os braços apoiados no chão, um de cada lado da cabeça dela. O rosto a centímetros do seu. Ela conseguia sentir tudo. O peso dele. Os músculos do peito contraídos contra o dela. O coração dele batendo forte. Ou era o dela? Impossível distinguir. Você está bem? A voz dele era rouca, baixa, controlada apesar de tudo. Kelly tentou responder. A garganta estava seca. Sim, eu acho que sim. Nick não se moveu. Os olhos azuis percorreram o rosto dela, a testa, as bochechas, os lábios, procurando ferimentos, procurando algo mais. Tem certeza? Tenho. Mas ele ainda não saiu de cima dela. E Kelly não pediu que saísse. A poeira começou a assentar. Vozes gritavam ao longe. Passos corriam em direção a eles. Mas ali, naquele casulo de concreto e caos, só existiam os dois. Kelly sentiu as mãos dele na cintura. Firmes, quentes, protetoras. Os dedos se espalhavam pelas costelas como se estivessem verificando cada osso. E então ela sentiu outra coisa. Algo duro, metálico.
pressionado contra o quadril dela, uma arma, escondida sob o paletó dele. Kelly prendeu a respiração. Nick percebeu. O corpo dele ficou rígido. Por um instante, nenhum dos dois se moveu. Você... A voz dela era um sussurro. Você está armado. Ele não negou. Eu ando armado desde que voltei do Vietnã. A explicação era plausível. Muitos veteranos carregavam armas. Muitos investidores também, especialmente em Miami. Mas havia algo nos olhos dele. Uma sombra que Kelly não conseguiu decifrar. Senhorita Carter. A voz de Marco cortou o momento. Senhorita Carter, está bem? Nick finalmente se afastou. Ele ficou de pé em um movimento fluido e estendeu a mão para ela. Kelly aceitou. Os dedos dele fecharam ao redor dos dela, com uma firmeza que parecia mais posse do que cortesia. Ela se levantou. As pernas tremiam. Estou bem. A voz saiu mais fraca do que ela queria. O Sr. Vance me tirou do caminho a tempo. Marco olhou para o container esmagado no chão. O metal estava amassado. O concreto, rachado. Meu Deus! Ele passou a mão pelo rosto. Se ele não tivesse... Não terminou. Não precisava. Kelly também olhou para o container. Se Nick não tivesse reagido, ela estaria embaixo daquilo. Morta. Ela se virou para ele. Nick estava parado ao lado dela. O terno cinza coberto de poeira. Um corte fino no dorso da mão, provavelmente dos estilhaços. Mas o rosto dele estava calmo. Ilegível. Como se salvar vidas fosse algo que ele fazia todos os dias. Obrigada. A palavra saiu antes que ela pudesse impedir. Você salvou a minha vida. Ele a olhou. Os olhos azuis eram gelo e fogo ao mesmo tempo. Eu disse que estava aqui para proteger o meu investimento. Investimento. A palavra deveria soar fria, calculista. Mas a maneira como ele disse, a maneira como os olhos dele ainda percorriam o corpo dela, verificando, certificando-se de que ela realmente estava inteira. Aquilo não era sobre dinheiro. Kelly engoliu em seco. A empilhadeira. O guincho. Ela olhou ao redor do galpão. 2 acidentes no mesmo dia. Isso não é coincidência. Nick assentiu. O maxilar dele estava travado. Não, não é. Alguém está tentando me atingir. Ele não respondeu. Mas algo passou pelos olhos dele. Algo que parecia raiva. Fúria controlada. Eu vou descobrir quem. Não era uma promessa. Era uma sentença. Kelly deveria se sentir reconfortada. Deveria agradecer por ter alguém disposto a protegê-la. Mas enquanto ela olhava para Nick Vance, coberto de poeira, com sangue escorrendo da mão e os olhos de um homem pronto para matar, uma pergunta ecoou na mente dela. Quem era aquele homem de verdade? E por que a resposta a assustava tanto quanto a atraía? A mansão de Kelly ficava em Star Island. Nick já tinha visto o lugar de fora. Durante as noites em que estacionava na rua, vigiando as luzes que se acendiam e apagavam, tentando mapear a rotina dela. Mas estar dentro era diferente. A sala de jantar era uma cápsula do tempo. Teto alto com molduras douradas. Um lustre de cristal que devia ter vindo de algum palácio europeu. A mesa de mogno polido refletia a luz de 2 dúzias de velas distribuídas em candelabros de prata. Nada de televisão. Nada de rádio portátil. Apenas um toca-discos no canto, girando um vinil de Chet Baker. A voz dele flutuava pelo ambiente como fumaça de incenso. Kelly estava sentada na cabeceira. Tinha trocado o terno branco por um vestido verde esmeralda que combinava com os olhos. Os cabelos soltos caíam em ondas sobre os ombros. Nick ocupava a cadeira à direita dela, perto o suficiente para tocá-la, longe o suficiente para manter as aparências. Você mora sozinha nesta casa? Kelly ergueu a taça de vinho. Um Bordeaux, de 1975, que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Nick. Sozinha é um termo relativo. Tenho empregados, seguranças, mas nenhuma família. Ela bebeu um gole. Demorou para responder. Meus pais morreram quando eu tinha 22 anos. Acidente de carro. A voz era neutra, factual. Deixaram a importadora para mim. E um monte de dívidas. Nick ficou em silêncio, esperando.
Eu não sabia nada sobre carros, nada sobre negócios. Kelly girou a taça entre os dedos, mas aprendi. Rápido. Sozinha. No começo, não. Algo escureceu no olhar dela. Eu tinha um noivo. Derek. Ele era consultor financeiro. Disse que ia me ajudar a salvar a empresa. A mordomo entrou com o prato principal. Filé ao molho de vinho com legumes grelhados. Serviu em silêncio e desapareceu. Kelly não tocou na comida. Derek tinha acesso a tudo. As contas. Os contratos. Os fornecedores. Ela soltou uma risada amarga. Eu confiava nele. Achava que íamos nos casar. Construir um império juntos. Nick sentiu o estômago afundar. Ele já sabia onde aquilo ia terminar. O que ele fez? Kelly ergueu os olhos. O verde estava mais escuro agora, tempestuoso. Ele desviou $200 mil da empresa em 8 meses. Falsificou assinaturas. Criou empresas fantasmas. E quando eu descobri... Ela parou. Respirou fundo. Quando eu descobri, ele já tinha fugido para as Bahamas com a minha secretária. O silêncio que se seguiu era pesado, denso. Nick não sabia o que dizer. Qualquer palavra pareceria vazia. Eu quase perdi tudo. Kelly continuou, a voz mais baixa agora. A empresa, a casa, a reputação. Passei 2 anos trabalhando 18 horas por dia para pagar as dívidas que ele deixou. 18 horas. Todos os dias. Ela ergueu a taça novamente. Bebeu o resto do vinho de um gole só. Eu reconstruí tudo. Do zero. Cada centavo que essa empresa vale hoje, eu ganhei com as minhas próprias mãos. Os olhos dela encontraram os de Nick. E eu jurei uma coisa para mim mesma. O quê? A voz dela era aço. Nunca mais deixar um homem mentir para mim. As palavras atingiram Nick como um soco no estômago. Ele sentiu o ar escapar dos pulmões, o sangue gelar nas veias. Mentir. Era exatamente o que ele estava fazendo. Cada dia, cada hora, cada segundo que passava ao lado dela. Ele não era um investidor, não era um parceiro. Era um agente federal enviado para destruí-la. E ela estava ali, vulnerável, abrindo o coração para ele. Nick desviou o olhar. Por um instante. Só um instante. O telefone fixo estava na parede, perto da porta da cozinha. Preto. Pesado. Esperando. Ele poderia levantar. Discar o número do QG. Dizer a Miller que a missão era uma farsa. Que Kelly Carter era inocente. Que ele queria sair. Poderia. Mas não podia. Se ele abortasse agora, Miller mandaria outro agente. Alguém que não se importaria com ela. Alguém que plantaria provas falsas e a jogaria na cadeia sem pestanejar. Nick era a única coisa entre Kelly e a destruição. A ironia era cruel. Ele voltou a olhar para ela. Kelly tinha os olhos fixos na taça vazia, o maxilar tenso, os ombros curvados, vulnerável, tão diferente da rainha que reinava na boate Sapphire, tão diferente da executiva que comandava galpões e intimidava gerentes. Ali, sob a luz das velas, ela era apenas uma mulher que tinha sido traída, que tinha sofrido, que tinha se reconstruído tijolo por tijolo, jurando nunca mais deixar ninguém entrar. E ele tinha entrado mesmo assim. Nick estendeu a mão sobre a mesa. Devagar, deliberadamente. Os dedos dele encontraram os dela. Envolveram. Apertaram. Kelly ergueu os olhos. Surpresa. Nick, eu não vou mentir para você. A frase saiu antes que ele pudesse impedir. E era verdade. De um jeito torto, doloroso, era verdade. Ele não ia mentir mais do que o necessário. Não ia plantar provas. Não ia destruí-la. Ia protegê-la. Mesmo que ela nunca soubesse de quem. O que aconteceu no passado, ele apertou a mão dela com mais força. Fica no passado. O que importa é o futuro. Nosso futuro. A pergunta era carregada de significados, de esperança, de medo. Nick sustentou o olhar dela. Nosso futuro. As palavras tinham um duplo sentido que Kelly não podia entender. Não ainda, mas ele entendia. Nosso futuro significava que ele ia encontrar um jeito de tirá-la daquela armadilha. Significava que ia descobrir quem estava por trás da sabotagem no galpão.
Significava que ia queimar o dossiê falso de Miller e todos que tinham criado aquela farsa. Custasse o que custasse. Kelly virou a mão. Os dedos dela entrelaçaram nos dele. Você é diferente. A voz era quase um sussurro. Dos outros homens. Eu sinto isso. Nick engoliu em seco. Se ela soubesse a verdade, o olharia com nojo, com ódio. Mas agora, naquele momento, sob a luz dourada das velas e o som melancólico de Chet Baker, ela olhava para ele como se ele fosse a única coisa sólida no mundo. E Nick fez a única coisa que podia fazer. Ele levou a mão dela aos lábios e beijou os dedos, devagar, com reverência. Uma promessa silenciosa. Kelly prendeu a respiração. Os olhos dela brilharam. De emoção ou de lágrimas contidas, ele não sabia dizer. Nick. Ela não terminou. O telefone tocou. O som estridente cortou o momento como uma lâmina. Uma vez, 2, 3. Kelly franziu o senho. Quem liga a essa hora? Ela fez menção de levantar, mas Nick segurou a mão dela. Deixa tocar. Pode ser importante. Nada é mais importante que isso. O telefone parou. O silêncio voltou. Mas algo tinha mudado. O feitiço estava quebrado. Kelly se soltou gentilmente. Levantou. Eu preciso verificar. Ela caminhou até o telefone. Tirou o fone do gancho e discou para a secretária eletrônica do escritório. Nick observou. O coração martelando. Ela ouviu a mensagem. O rosto dela não mudou. Mas quando desligou o telefone e se virou para ele, havia algo diferente nos olhos dela. Algo frio. Era do escritório. A voz era controlada. Cuidadosa. Alguém esteve mexendo nos arquivos do galpão hoje à noite, depois que fomos embora. Nick se levantou. Quem? Eles não sabem. Kelly cruzou os braços, mas as câmeras captaram um homem. Terno escuro, porte grande. Ela fez uma pausa. Parecido com você. Nick não dormiu. Depois do jantar, ele convenceu Kelly de que o homem nas câmeras não podia ser ele. Mostrou o relógio. Mostrou o tempo que levava para ir do galpão até Star Island. Fez as contas na frente dela. Eu estava aqui, com você. A noite toda. Kelly queria acreditar. Ele viu isso nos olhos dela. A vontade desesperada de confiar em alguém de novo. Ela acreditou. E isso só tornou tudo pior. Às 2 da manhã, a mansão estava em silêncio. Kelly tinha subido para o quarto havia horas. Nick estava no escritório do térreo, fingindo revisar documentos. Mas a mente dele estava em outro lugar. O homem nas câmeras. Terno escuro. Porte grande. Não era coincidência. Alguém queria incriminá-lo. Ou incriminar Kelly. Ou os dois. E Nick tinha um palpite de quem. Ele esperou até as 3. Depois saiu pela porta dos fundos, atravessou o jardim e pulou o muro. O Corvette estava estacionado a 2 quadras, onde sempre deixava. 20 minutos depois ele parou em frente ao prédio do FBI em Miami. O lugar estava quase vazio àquela hora. Apenas alguns agentes de plantão e um segurança sonolento na recepção. Nick mostrou o distintivo. Preciso acessar o arquivo morto. O segurança franziu o senho. A essa hora? Caso urgente. O homem hesitou. Depois deu de ombros e apontou para o elevador. Subsolo 2. Assine o livro de registro. Nick assinou com uma letra ilegível e desceu. O arquivo morto era um labirinto de estantes metálicas que iam do chão ao teto. Pastas de papel pardo empilhadas em caixas etiquetadas por ano. O cheiro de papel velho e mofo impregnava o ar. Nick acendeu a lanterna e começou a procurar. Ele sabia o que queria. Os registros de apreensões de veículos de luxo dos últimos 3 anos. Os leilões federais. Os compradores. Encontrou a primeira caixa em 15 minutos. 1982. Apreensões da Operação Ouro Negro. Abriu. Dentro dezenas de pastas, cada uma com fotos de carros, Ferraris, Lamborghinis, Porsches, todos apreendidos de traficantes e lavadores de dinheiro, todos supostamente leiloados para compradores legítimos. Nick folheou os documentos, nomes, datas, valores, e então parou. Uma das pastas tinha um nome familiar,
Carter Imports. Ele abriu. O coração gelou. O documento era um certificado de leilão. Data: março de 1983. Item: Ferrari 308 GTS. Chassi número 4S291. Comprador: Carter Imports. Valor: $42 mil. Parecia legítimo, mas havia algo errado. Nick pegou outra pasta. Da mesma caixa, mesmo carro, mesmo chassi. Data: janeiro de 1983, 2 meses antes. O documento dizia que o carro tinha sido destruído em um incêndio no depósito federal. Destruído. E depois, vendido. Impossível. A menos que alguém tivesse falsificado os registros. Nick continuou procurando. Pasta após pasta. Carro após carro. O padrão era sempre o mesmo. Veículos supostamente destruídos ou perdidos que apareciam meses depois nos registros de compra da Carter Imports. Alguém estava desviando carros apreendidos, falsificando a destruição e depois vendendo no mercado negro. E usando a empresa de Kelly como fachada para lavar o dinheiro. Mas Kelly nunca tinha comprado esses carros. Os documentos eram falsos. Nick sentiu a bile subir na garganta. Ele foi até a última pasta, a mais recente, datada de 2 semanas atrás. Dentro havia um memorando interno. Papel timbrado do FBI. Assinatura no rodapé. Harold Miller. O memorando autorizava a transferência administrativa de 12 veículos apreendidos para um comprador confidencial, sem leilão, sem registro público. E anexado ao memorando uma lista de chassis. Todos correspondiam a carros que estavam agora nos galpões de Kelly. Nick fechou os olhos. A armadilha era perfeita. Miller estava roubando carros apreendidos e usando Kelly como bode expiatório. Quando a investigação viesse, e ela viria porque Miller faria questão disso, todas as provas apontariam para ela. A milionária gananciosa que comprava carros roubados para desmanchar e vender em peças. Ninguém acreditaria na palavra dela contra a de um chefe do FBI com 30 anos de carreira. E Nick era a ferramenta que Miller tinha escolhido para apertar o nó. O agente dedicado que infiltraria a organização criminosa e traria as provas necessárias para a condenação. Provas que Miller mesmo tinha fabricado. Nick abriu os olhos. As mãos dele tremiam. Não de medo, de raiva. Ele tinha sido usado, manipulado, transformado em um fantoche em um jogo que não conhecia. E Kelly ia pagar o preço. A menos que ele impedisse. Nick pegou as pastas. Todas elas. Enfiou dentro do paletó. Eram provas. Provas de que Miller era um corrupto. De que a investigação contra Kelly era uma farsa. De que o FBI estava podre por dentro. Ele subiu as escadas. Passou pelo segurança sem olhar para o lado. Entrou no Corvette e acelerou pelas ruas desertas de Miami. O relógio no painel marcava 4:30 da manhã. Ele tinha que contar a Kelly. Tinha que mostrar as provas. Tinha que explicar tudo. Quem ele era, por que estava ali, o que tinha descoberto. Ela ia odiá-lo. Claro que ia. Ele tinha mentido para ela desde o primeiro momento. Tinha invadido a vida dela sob falsos pretextos. Tinha feito ela confiar nele enquanto trabalhava para destruí-la. Mas pelo menos ela saberia a verdade. E com as provas ela poderia se defender. Era o mínimo que ele devia a ela. O Corvette cortou a ponte para Star Island. As palmeiras passavam como sombras contra o céu que começava a clarear no horizonte. Nick estacionou na frente da mansão. Saiu do carro. Caminhou até a porta. A casa estava em silêncio. Todas as luzes apagadas. Ele entrou. Fechou a porta atrás de si com cuidado. O hall de entrada cheirava a velas apagadas e ao perfume de Kelly. Os restos do jantar ainda estavam na sala de jantar. As taças de vinho, os pratos intocados. Nick subiu as escadas. Cada degrau pesava como chumbo. O corredor do segundo andar estava escuro. Apenas uma fresta de luz azulada escapava por baixo da porta do quarto de Kelly. O luar entrando pela janela. Ele parou diante da porta. As pastas queimavam contra o peito dele. Provas de uma conspiração. Provas de que ela era inocente. Provas de que ele era uma mentira ambulante. Girou a maçaneta. Devagar. A porta se abriu sem ruído.
Kelly estava na cama, adormecida. Os cabelos escuros espalhados sobre o travesseiro branco, um braço jogado sobre a cintura, a respiração lenta, profunda, de quem finalmente tinha encontrado paz depois de uma noite difícil. Ela confiava nele. Confiava tanto que tinha adormecido enquanto ele estava fora. Nick deu um passo para dentro do quarto. A luz do luar banhava o rosto dela. As pestanas longas, os lábios entreabertos, a expressão serena de quem não fazia ideia do que estava por vir. Ele ia acordá-la. Agora. Naquele instante. Ia sentar na beirada da cama, segurar as mãos dela e contar tudo. Cada mentira, cada manipulação, cada descoberta daquela noite. Ia implorar perdão sabendo que não merecia. E ia jurar que daquele momento em diante, cada respiração dele seria dedicada a protegê-la. Nick deu mais um passo. O assoalho rangeu sob o peso dele. Kelly se mexeu. Murmurou algo ininteligível, mas não acordou. Ele ficou parado, observando. O coração batendo tão forte que parecia impossível que ela não escutasse. Era agora. Tinha que ser agora. Antes que Miller descobrisse que as pastas tinham sumido. Antes que a armadilha se fechasse. Antes que fosse tarde demais. Nick se inclinou na direção da cama. E então ouviu. Um ruído no andar de baixo. O som de algo sendo empurrado por baixo da porta da frente. A manhã chegou cinzenta. Nuvens pesadas cobriam Miami, prometendo a tempestade que vinha se formando há dias. O ar estava úmido, grudento, carregado de eletricidade. Kelly acordou sozinha. Ela desceu as escadas ainda de hobby, os cabelos presos em um coque frouxo. Nick estava na cozinha preparando café. Ele parecia tenso. Havia olheiras sob os olhos azuis. Ela imaginou que ele também não tinha dormido bem. Bom dia. A voz dele era cuidadosa, medida. Bom dia. Kelly sentou no banco da ilha. Você parece péssimo. Obrigado. Ele serviu o café. Preto, sem açúcar. Do jeito que ela gostava. Nick bebeu o dele em silêncio. Depois olhou pela janela. Acabou o cigarro. E não tem nada na geladeira. A empregada só vem às 10. Eu vou até a loja da esquina. Volto em 20 minutos. Kelly assentiu. Não havia motivo para discutir. Nick pegou as chaves do Corvette e saiu pela porta dos fundos. Kelly ouviu o motor ligar, depois o som das rodas no cascalho. E então, silêncio. Ela ficou na cozinha por alguns minutos bebendo o café devagar. A casa parecia maior quando estava vazia, mais fria, apesar do calor de Miami. Foi quando ouviu um chiado, vindo do escritório. O fax. Kelly franziu o senho. Quem mandava fax às 7 da manhã de um sábado? Ela caminhou até o escritório. A porta estava entreaberta. O aparelho de fax na mesa ao lado da janela cuspia folhas de papel sem parar, uma após a outra. O chiado metálico ecoava pelo cômodo vazio. Kelly se aproximou. A primeira folha já tinha caído no chão. Ela se abaixou para pegar. E o mundo parou. Era uma foto. Granulada, em preto e branco, claramente tirada de longe. Um homem de uniforme, terno escuro com insígnia no peito. Distintivo brilhando sob a luz de um flash. Nick. Kelly sentiu o ar escapar dos pulmões. Não. Não podia ser. Ela pegou a próxima folha. Outra foto. Nick apertando a mão de um homem mais velho em frente a um prédio. O letreiro ao fundo era inconfundível. FBI. As mãos de Kelly começaram a tremer. O fax continuava cuspindo papel, foto após foto, documento após documento. Ela pegou todos, um por um, com dedos que pareciam pertencer a outra pessoa. Uma cópia de um distintivo. Agente especial Nicholas Vance. Divisão de crimes financeiros. Um relatório datilografado. Papel timbrado do FBI. Carimbo de confidencial no canto superior. O título saltou da página como um grito. Operação Viúva Negra. Alvo: Kelly Elizabeth Carter. Status: em andamento. Agente infiltrado: Nicholas Vance. Cobertura: investidor interessado em participação societária. Objetivo: reunir provas de receptação de veículos roubados e lavagem de dinheiro. Kelly leu as palavras. Uma vez, duas, três.
Mas elas não faziam sentido. Não podiam fazer sentido, porque se fizessem, significava que tudo tinha sido mentira. Cada olhar, cada toque, cada promessa sussurrada sob a luz das velas. Tudo. O fax finalmente parou. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Kelly ficou parada no meio do escritório, segurando as folhas de papel como se fossem fragmentos de uma bomba que tinha acabado de explodir. O hobby dela estava aberto. O café esfriava na cozinha. O mundo continuava girando lá fora. Mas dentro daquela casa, dentro daquele corpo, tudo tinha parado. Derek. O nome surgiu do nada. Uma cicatriz que nunca tinha fechado de verdade. Ela tinha jurado para si mesma, que nunca mais deixaria um homem mentir para ela. E agora? Os olhos dela queimaram, mas não de tristeza, de raiva. Uma fúria gelada que começou no centro do peito e se espalhou pelo corpo como veneno. Ela sentiu os músculos tremerem, a mandíbula travar, as unhas se cravarem nas palmas das mãos. O som de um motor. O Corvette. Ele estava voltando. Kelly não pensou. Caminhou até a sala de estar, a gaveta do aparador ao lado do sofá. Ela abriu. A pistola calibre 22 que mantinha para proteção estava lá, onde sempre esteve, fria, carregada, esperando. Ela pegou a arma, voltou para o hall de entrada e esperou. A porta se abriu. Nick entrou carregando uma sacola de papel, cigarro, leite, pão. As coisas simples de uma manhã simples. Ele parou ao vê-la. Os olhos dele foram primeiro para o rosto dela, depois para a arma, depois para as folhas de papel que ela segurava contra o peito. Ele entendeu. Kelly viu o momento exato em que ele entendeu. Kelly, cala a boca. A voz dela não parecia sua. Era grave, cortante, sem uma gota de emoção. Ela jogou os papéis no peito dele. As folhas se espalharam pelo ar. Caíram no chão como neve de pesadelo. Fotos, relatórios, distintivos, a prova de cada mentira que ele tinha contado. Você não é um investidor. Kelly ergueu a arma. O cano apontou para o centro do peito dele. Você é um policial. Nick não se moveu. A sacola de papel caiu da mão dele. O leite se esparramou pelo piso de mármore. Me deixa explicar. Explicar o quê? Ela deu um passo à frente. A arma não tremeu. Que você mentiu para mim desde o primeiro dia? Que invadiu a minha empresa, a minha casa, a minha cama, tudo para me incriminar? Não. Não foi assim. Operação Viúva Negra. Kelly cuspiu as palavras. É assim que vocês me chamam? Eu sou o alvo, a criminosa que precisa ser destruída. Kelly, escuta. Eu escutei. Escutei cada palavra bonita que você disse. Cada promessa. A voz dela rachou. Por um segundo. Só um segundo. E era tudo mentira. Nick deu um passo na direção dela. Kelly recuou. O dedo no gatilho. Não se aproxima. Ele parou. As provas contra você são falsas. A voz dele era baixa, urgente. O meu chefe fabricou tudo. Ele está usando você como bode expiatório para cobrir os crimes dele. Eu descobri ontem à noite. Eu ia te contar. Você ia me contar. Kelly soltou uma risada amarga. Assim como o Derek ia me contar que estava roubando o meu dinheiro. Assim como todo homem que já entrou na minha vida ia me contar a verdade eventualmente. Eu não sou como ele. Você é pior. Os olhos dela ardiam, porque você me fez acreditar. Você me fez sentir. Ela não terminou. Não conseguiu. A chuva começou. Gotas pesadas batendo contra as janelas. O céu escurecendo como se o próprio mundo compartilhasse da fúria dela. Sai da minha casa. Kelly, sai. O grito ecoou pelas paredes. Pratos vibraram nos armários. O ar ficou pesado demais para respirar. Nick não se moveu. Os olhos dele estavam fixos nos dela. Azuis, gelados. Mas havia algo ali que ela não queria ver. Dor. Arrependimento. Ela não se importava. Se você não sair nos próximos 10 segundos, eu atiro. A voz dela era gelo puro. E quando a polícia chegar, eu digo que você invadiu a minha propriedade.
O que, tecnicamente, é verdade. Nick ficou parado por mais um momento. Depois abaixou a cabeça. As provas estão no meu paletó. Ele apontou para o casaco pendurado no gancho ao lado da porta. Pastas do arquivo morto do FBI. Tudo o que você precisa para se defender. Kelly não respondeu. Nick caminhou até a porta. Abriu. A chuva invadiu o hall, molhando o piso de mármore. Ele olhou por cima do ombro uma última vez. Eu vou limpar o seu nome, mesmo que você me odeie pelo resto da vida. E então saiu. A porta bateu atrás dele. Kelly ficou parada no hall, a arma ainda erguida, apontando para o nada. Do lado de fora, ela ouviu o motor do Corvette ligar. Os pneus derrapando no cascalho molhado, o som se afastando até desaparecer. Só então, as pernas dela cederam. Ela caiu de joelhos no chão. A arma escapou da mão e deslizou pelo mármore. Os papéis espalhados ao redor como destroços de um naufrágio. A chuva martelava as janelas. E Kelly Carter, a mulher que tinha jurado nunca mais chorar por um homem, cobriu o rosto com as mãos. E chorou. A chuva caía como punição. Nick dirigiu sem rumo pelas ruas de Miami. O limpador de para-brisa não dava conta da água que despencava do céu. As luzes de neon sangravam através do vidro embaçado, transformando a cidade em um borrão de cores doentias. Ele parou ao lado de uma cabine telefônica na Biscayne Boulevard. Ficou no carro por 1 minuto, 2, o motor ligado, as mãos apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Depois saiu. A chuva encharcou o terno dele em segundos. Ele não se importou. Entrou na cabine, enfiou uma moeda no aparelho e discou o número que conhecia de cor. 3 toques. Miller. A voz era a mesma de sempre. Grave, autoritária, segura. Nick cerrou os dentes. Foi você. Um silêncio. Depois uma risada baixa. Vance, eu estava esperando essa ligação. Você mandou o fax. Você me queimou. Eu acelerarei o processo. Miller não parecia nem um pouco perturbado. Você estava se apegando demais, garoto, esquecendo qual era a missão. Nick fechou os olhos. A cabine cheirava a urina e cigarro barato. A chuva martelava o teto de metal. A missão era uma farsa. Eu vi os arquivos. Eu sei o que você está fazendo. Outro silêncio. Mais longo desta vez. Quando Miller falou de novo, a voz tinha perdido qualquer traço de humor. Você não sabe de nada. Eu sei que você está roubando carros apreendidos e usando a Carter como bode expiatório. Eu sei que você falsificou documentos. Eu sei que essa operação inteira é uma cortina de fumaça para esconder os seus crimes. Cuidado, Vance. Ou o quê? Você vai me queimar de novo? Miller soltou um suspiro, como um pai lidando com uma criança teimosa. Escuta aqui, garoto. Você é jovem, idealista. Acha que o mundo funciona em preto e branco, mas não funciona. A voz dele endureceu. Eu construí essa divisão do zero. 30 anos de serviço. Você acha que pode destruir tudo isso com algumas pastas velhas? Eu vou tentar. Então você é mais burro do que eu pensava. Miller fez uma pausa. Volte para a base. Entregue os arquivos. A gente finge que nada disso aconteceu. Você recebe uma promoção, uma transferência para qualquer lugar que quiser. Recomeça. Nick olhou através do vidro molhado da cabine. As luzes de Miami piscavam como os olhos de um monstro adormecido. E a Kelly? A Carter vai ser indiciada na próxima semana. As provas são sólidas. Ninguém vai acreditar na palavra de uma milionária metida à besta contra o FBI. Ela é inocente. Inocência é um conceito relativo. Miller bocejou. Última chance, Vance. Volte para a base. Nick ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, vai para o inferno, Miller. E bateu o telefone no gancho, com força. O aparelho rachou. A moeda que ele tinha inserido caiu no chão com um tinido metálico. Nick ficou parado na cabine. A respiração pesada, a chuva escorrendo pelo rosto através de uma fresta no teto. Ele estava sozinho agora, sem distintivo, sem apoio, sem nada além das roupas encharcadas e da raiva que ardia no peito. Mas ele ainda tinha uma coisa. As provas ainda estavam no paletó que ele tinha deixado na mansão de Kelly. Ela provavelmente tinha queimado tudo, ou jogado no lixo. Não importava.
Ele ia conseguir mais. Nick saiu da cabine e voltou para o Corvette. Dirigiu por mais 1 hora até encontrar o que procurava. O Palms Motel, um lugar de beira de estrada com paredes mofadas e um letreiro de neon que piscava como um coração arrítmico. O tipo de lugar onde as pessoas iam para desaparecer. Perfeito. Ele pagou 1 semana adiantado em dinheiro. Entrou no quarto 14, trancou a porta e começou a planejar. Os dias seguintes foram um borrão de café frio e cigarros. Nick trabalhou metódico, paciente, como tinha sido treinado. Primeira noite. Ele invadiu o escritório de Miller depois do expediente. Desativou o alarme com um código que tinha memorizado meses antes. Instalou um grampo no telefone fixo. Fotografou documentos. Copiou agendas. Segunda noite. Ele seguiu Miller até um restaurante no porto. Escondido atrás de um container, fotografou o chefe apertando a mão de Victor Salazar, o maior traficante de carros roubados da costa leste. Um homem que o FBI supostamente estava caçando há 5 anos. Terceira noite. Ele grampeou o telefone da casa de Miller. Ouviu conversas sobre remessas, pagamentos, subornos. Gravou tudo em fitas cassete. Na quarta noite, ele tinha o suficiente. Um dossiê completo, fotos, gravações, documentos, tudo amarrado em um pacote que nem o melhor advogado do mundo conseguiria desfazer. Nick fez 3 cópias. A primeira foi para a corregedoria interna do FBI. Ele deixou o envelope na mesa do diretor às 3 da manhã, entrando pela janela do banheiro masculino. A segunda foi para o Miami Herald. Deixou na caixa de correio da redação com uma nota, para publicação imediata. Fonte anônima. A terceira foi para o The New York Times, pelo correio, sem remetente. E então esperou. Não demorou. 3 dias depois, a primeira manchete explodiu. Chefe do FBI Miami acusado de corrupção e associação com o crime organizado. Nick estava sentado em um banco de praça quando viu o jornal. Um vendedor ambulante passou oferecendo exemplares frescos, ainda cheirando a tinta. Ele comprou um. A foto de Miller estava na primeira página. O rosto dele, normalmente tão controlado, parecia o de um homem que tinha visto o próprio túmulo se abrir. O artigo detalhava tudo. Os carros roubados, os documentos falsificados, os encontros com Salazar, as conversas gravadas e, no meio do texto, um parágrafo que fez Nick soltar o ar que não sabia estar segurando. A empresária Kelly Carter, anteriormente apontada como suspeita na Operação Viúva Negra, foi oficialmente inocentada de todas as acusações. Fontes indicam que a investigação contra Carter foi fabricada pelo próprio Miller como cortina de fumaça para suas atividades criminosas. Inocentada. O nome dela estava limpo. Nick fechou o jornal, dobrou, guardou no bolso interno do casaco. Ele deveria se sentir vitorioso, aliviado, satisfeito. Mas não sentia nada disso. Só sentia o vazio. O vazio de saber que Kelly estava livre, mas que ele nunca mais poderia se aproximar dela. Que o rosto dele provavelmente estava em algum arquivo marcado como agente desonrado ou paradeiro desconhecido. Que para o mundo, Nick Vance tinha deixado de existir. Ele se levantou do banco. A manhã de Miami era quente e úmida, como sempre. As palmeiras balançavam na brisa. Os carros buzinavam na Ocean Drive. A vida continuava. Nick caminhou até o Corvette. Entrou. Ligou o motor. Ele não sabia para onde ir. Não tinha mais casa, nem trabalho, nem identidade. Tinha apenas uma certeza. Uma única certeza que ardia no centro do peito como uma brasa que se recusava a apagar. Ele ia voltar para ela. Não hoje. Não amanhã. Não enquanto as manchetes ainda estivessem quentes e os federais ainda estivessem procurando culpados. Mas um dia, quando a poeira baixasse, quando o tempo tivesse feito seu trabalho, ele ia voltar. E dessa vez, não ia pedir permissão. Nick colocou o carro em movimento. No banco do passageiro, o jornal com a foto de Kelly na terceira página, linda, aliviada, finalmente livre, parecia olhar de volta para ele. Meses. Ele ia esperar meses se fosse preciso. Mas Kelly Carter ainda era dele. E ele ia provar isso. 3 meses se passaram.
92 dias desde que Nick tinha pisado pela última vez em Star Island. 92 noites sonhando com olhos verdes que o olhavam com ódio. 92 manhãs acordando com o nome dela nos lábios. Ele tinha esperado tempo suficiente. O Corvette parou a 3 quadras da mansão. Nick desligou o motor e ficou no escuro, observando a rua através do para-brisa. As palmeiras balançavam na brisa quente de outubro. Os postes de luz lançavam círculos amarelados no asfalto. Tudo estava quieto. Ele saiu do carro. Miami à noite tinha um cheiro específico. Sal do mar, jasmim dos jardins, asfalto ainda quente do sol do dia. Nick respirou fundo. O ar entrou nos pulmões como uma memória física. Ele caminhou. Os sapatos não faziam barulho no asfalto. Anos de treinamento tinham ensinado seu corpo a se mover como sombra. Costas retas, passos medidos, olhos sempre em movimento, registrando cada detalhe. A mansão de Kelly surgiu no final da rua. As mesmas paredes brancas, o mesmo portão de ferro forjado, as mesmas buganvílias derramando cascatas de flores roxas sobre o muro. Mas havia diferenças. O sistema de segurança tinha sido atualizado. Nick percebeu as novas câmeras nos cantos do muro, mais modernas, com sensor de movimento. Ela tinha reforçado a proteção. Por causa dele, ou por causa do que tinha acontecido. Não importava. Nick contornou o perímetro até encontrar o ponto cego que conhecia. O canto nordeste, onde uma figueira antiga crescia do lado de fora e projetava galhos sobre o muro. Ele escalou a árvore em silêncio. Os galhos eram grossos, fáceis de apoiar. Ele tinha feito aquilo dezenas de vezes durante a investigação. Antes de Kelly saber quem ele era, antes de tudo desmoronar. No topo do muro, ele parou. O jardim se estendia abaixo como um tapete escuro. A piscina brilhava no fundo, iluminada por luzes subaquáticas que transformavam a água em safira líquida. A mansão estava parcialmente às escuras. Apenas algumas janelas do térreo mostravam luz. Nick desceu do outro lado. O alarme. Ele caminhou até a caixa de controle escondida atrás de uma moita de hibiscos, o mesmo modelo de antes. Kelly não tinha trocado. Talvez não soubesse que ele conhecia o código. Ou talvez soubesse e não se importasse. Os dedos dele digitaram a sequência. 1907. A data de nascimento do pai dela. Um detalhe que ele tinha descoberto vasculhando os arquivos da empresa meses atrás. O painel piscou verde, desativado. Nick soltou o ar devagar. Primeira etapa concluída. Ele se moveu pelo jardim como um fantasma. Cada passo era calculado, cada movimento deliberado. Ele conhecia aquele terreno melhor do que o próprio apartamento. Sabia onde ficavam as pedras soltas, os galhos que estalavam, os pontos onde o cascalho denunciava qualquer presença. A varanda dos fundos estava vazia. Nick se aproximou da porta de vidro e espiou para dentro. A sala de estar. Os mesmos móveis. O mesmo piano de cauda que Kelly nunca tocava. As mesmas fotos em molduras de prata sobre a lareira apagada. E então ele viu. Uma taça de vinho na mesa de centro. Ainda pela metade. Condensação escorrendo pelo vidro. Ela estava em casa. Acordada. O coração de Nick acelerou. Um batimento. 2. Ele controlou a respiração. Forçou o corpo a permanecer imóvel. Onde ela estava? Ele contornou a casa pelo lado leste. Passou pelas janelas do escritório, escuro. Pela sala de jantar, escura. Pela cozinha, uma luz fraca, provavelmente o LED do micro-ondas. E então chegou à piscina. Parou. Kelly estava lá. Mas não estava sentada. Ela nadava. Braçadas ritmadas cortavam a água iluminada. O corpo dela se movia com força e graça, indo de uma ponta à outra da piscina sem pausa. Ela usava um maiô cavado, nas cores azul e rosa neon, que brilhava sob as luzes subaquáticas como a pele de uma criatura marinha. Nick ficou nas sombras, observando o ritmo dela, a respiração controlada, a força com que ela empurrava a água, como se estivesse lutando contra memórias invisíveis. Nick ficou nas sombras, observando. 3 meses tinham passado, mas ela estava exatamente como ele lembrava. A curva do pescoço, a linha do maxilar,
A maneira como a luz da piscina dançava no rosto dela, transformando as feições em algo entre o real e o sonho. Linda, devastadoramente linda, e completamente alheia à presença dele. Nick deveria se anunciar. Deveria sair das sombras, dizer alguma coisa, dar a ela a chance de gritar, de chamar a segurança, de mandá-lo embora de novo. Mas não conseguia se mover. Não ainda. Ele queria aquele momento. Queria gravá-lo na memória. A última vez que a veria assim, serena, desprotegida, vulnerável, antes que a tempestade começasse de novo. Porque ia começar. Ele sabia. Kelly não ia recebê-lo de braços abertos. Não ia perdoá-lo por aparecer sem avisar, invadindo a propriedade dela como um criminoso. Não ia esquecer as mentiras, a traição, a dor, mas ele não estava ali para pedir perdão. Estava ali para reclamá-la. Nick deu um passo à frente. O movimento foi mínimo, um deslocamento de sombras que qualquer pessoa normal não notaria. Mas Kelly não era qualquer pessoa. Ela ergueu a cabeça, de repente, como um animal que fareja perigo. Os olhos verdes varreram o jardim, passaram pelas moitas de hibisco, pelas palmeiras, pela cerca viva que separava a piscina do resto do terreno, e pararam, bem onde Nick estava. Ela não podia vê-lo. Ele sabia disso. A escuridão era densa demais, as sombras profundas demais. Mas ela sentiu. De alguma forma, ela sentiu. Quem está aí? A voz dela cortou o silêncio como uma lâmina. Nick não respondeu. Kelly se levantou. O vestido branco ondulou ao redor das pernas. Ela deu um passo para trás, afastando-se da borda da piscina. Eu sei que tem alguém aí. A voz era firme, mas havia um tremor por baixo. Eu vou chamar a polícia. Silêncio. Ela recuou mais um passo. A mão tateou atrás dela, procurando algo. A cadeira de ferro. A mesa lateral. Qualquer coisa que pudesse usar como arma. Nick sabia que deveria falar. Deveria acabar com aquilo. Mas algo nele, algo escuro, primitivo, possessivo, queria ver até onde ela iria. Queria saber se ela ainda pensava nele. Se o nome dele ainda cruzava a mente dela nas noites solitárias. Kelly encontrou o que procurava. Uma faca de frutas esquecida ao lado de uma tigela de uvas. Ela a segurou com firmeza. A lâmina brilhou sob a luz da piscina. Última chance. A voz dela era aço agora. Saia ou eu grito. Nick sorriu. Nas sombras, onde ela não podia ver. E então deu um passo à frente, para a luz. Kelly prendeu a respiração. Os olhos verdes se arregalaram. A faca tremeu na mão dela. E uma única palavra escapou dos lábios dela. Nick. Kelly recuou. Um passo. 2. Os calcanhares encontraram a borda da piscina. Nick não se moveu. Ficou parado na luz. Os olhos azuis fixos nela como se o resto do mundo tivesse deixado de existir. O que você está fazendo aqui? A voz dela saiu estrangulada. A faca de frutas ainda tremia na mão. Ele não respondeu. Kelly sentiu o coração bater tão forte que parecia querer escapar do peito. 3 meses. 3 meses tentando esquecê-lo. 3 meses acordando no meio da noite com o nome dele na boca. E agora ele estava ali, na mansão dela, no jardim dela, olhando para ela como se nunca tivesse partido. Sai daqui. A voz dela ganhou força. Você não tem o direito de... Eu sei. 2 palavras. Só 2. Mas o peso delas fez Kelly calar. Nick deu um passo à frente. Eu sei que não tenho direito. Eu sei que você me odeia. Eu sei que fiz tudo errado desde o começo. Então por que voltou? Ele parou. A 2 metros dela. Perto o suficiente para ela ver as mudanças. O cabelo mais longo. A barba por fazer. As linhas de cansaço ao redor dos olhos. Porque eu não consegui ficar longe. Kelly soltou uma risada amarga. 3 meses. Você sumiu por 3 meses. Eu pensei que você estava morto. Eu pensei... Ela parou. Engoliu as palavras. Não ia admitir. Não para ele. Você pensou o quê? Nada. Ela ergueu a faca entre eles. Sai da minha propriedade. Nick olhou para a lâmina. Depois para o rosto dela. Não. A palavra foi como um tapa. Kelly sentiu a raiva subir. Quente. Líquida.
incontrolável. Você não pode simplesmente aparecer aqui no meio da noite e... Eu destruí a minha carreira por você. Ela congelou. O quê? Miller, o FBI, o dossiê falso. Nick deu mais um passo. Eu queimei tudo. Cada ponte, cada contato, cada chance de voltar àquela vida. Os olhos dele perfuraram os dela. Por você. Eu não pedi para você fazer isso. Eu sei. Eu não quero a sua proteção. Eu sei. Eu te odeio. A frase saiu antes que ela pudesse impedir. Crua, desesperada e completamente falsa. Nick sustentou o olhar. Eu sei. O silêncio que se seguiu era insuportável. Kelly sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Não. Ela não ia chorar. Não na frente dele. Não de novo. Ela girou nos calcanhares e mergulhou na piscina. A água a envolveu como um abraço frio. O vestido branco se encharcou imediatamente, colando no corpo, pesando. Ela não se importou. Precisava de distância. Precisava de um momento para respirar, para pensar, para... O som de roupas caindo no chão. Kelly emergiu, jogando os cabelos molhados para trás. E viu. Nick tinha tirado o paletó, a camisa, os sapatos. Ele estava na borda da piscina, o corpo escultural recortado contra as luzes do jardim. Os músculos do abdômen se contraíram quando ele se inclinou. O que você está fazendo? Ele não respondeu. Mergulhou. A água explodiu ao redor dele. Kelly sentiu a onda bater contra o corpo. Ela recuou, os braços cortando a água, tentando chegar à outra extremidade da piscina. Mas ele era mais rápido. Uma mão fechou ao redor do tornozelo dela. Kelly foi puxada para trás. Ela tentou chutar, acertar, se soltar. Inútil. Nick emergiu a centímetros dela. A água escorria pelo rosto, pelos ombros, pelo peito. Os olhos azuis brilhavam sob as luzes subaquáticas. Me solta! Ela acertou o ombro dele com a palma aberta. A água espirrou. Ele nem piscou. Me solta, eu disse. Outro golpe. No peito desta vez. E outro. E outro. Nick segurou os pulsos dela. Os dedos fecharam como algemas. Firmes. Inamovíveis. Ele girou o corpo, usando o peso para prensá-la contra a parede de azulejos. Kelly sentiu as costas baterem na superfície fria. O contraste com a água morna fez a pele dela arrepiar. Ela tentou se debater, puxar os braços, escapar, mas ele a manteve presa. Os corpos estavam colados agora, o peito dele contra o dela, as pernas entrelaçadas sob a água. O tecido encharcado do vestido era a única barreira entre a pele dos dois. Como ousa voltar aqui? A voz dela era veneno. Depois de tudo que você fez, eu voltei porque você é minha. Eu não sou sua. É sim. As palavras foram um sussurro. Baixo. Perigoso. Absoluto. Kelly sentiu o corpo inteiro reagir. O coração acelerando. A respiração falhando. O calor subindo apesar da água fria. Você mentiu para mim, eu sei. Você me usou, eu sei. Você destruiu tudo. E eu reconstruí. Os olhos dele não desviaram. Eu derrubei o FBI inteiro por você, Kelly. Manchetes de jornal, prisões, carreiras destruídas. A voz dele baixou ainda mais. Ninguém toca em você. Ninguém te machuca. Ninguém sequer olha para você sem a minha permissão. Você é louco. Sou. Ele se aproximou mais. Os lábios a centímetros dos dela. Louco por você. Kelly deveria empurrá-lo. Deveria gritar. Deveria fazer qualquer coisa além de ficar ali, presa entre os azulejos e o corpo dele, sentindo cada músculo, cada respiração, cada batida do coração dele contra o dela. Mas não conseguia. 3 meses de raiva. 3 meses de dor. 3 meses de noites insones repassando cada momento que tinham vivido juntos. E agora ele estava ali, real, sólido, impossível de ignorar. Me solta, Nick. A voz dela era um sussurro, sem força, sem convicção. Ele soltou um pulso, devagar. A mão livre dele subiu pelo braço dela, pelo ombro, pelo pescoço. Os dedos se curvaram na nuca dela. Firmes, possessivos. Diz de novo. O quê? Diz que me odeia. Os olhos dele queimavam. Diz olhando nos meus olhos.
Kelly abriu a boca. Nenhuma palavra saiu, porque seria mentira. E ele saberia. Ele sempre saberia. Foi o que eu pensei. E então ele a beijou. Não foi gentil. Não foi hesitante. Foi devastador. A boca dele tomou a dela com uma fome que parecia ter sido contida por séculos. Os lábios se moveram. A língua invadiu. Os dentes morderam. Kelly gemeu. O som se perdeu na boca dele. Ela deveria resistir. Deveria empurrá-lo. Deveria... As mãos dela subiram pelo peito molhado, pelos ombros, pelos cabelos, e puxaram. Para mais perto, mais fundo, mais. O beijo tinha gosto de cloro, de saudade, de tudo que ela tinha tentado enterrar nos últimos 3 meses. Nick a ergueu. As pernas dela envolveram a cintura dele por instinto. As costas bateram de novo nos azulejos. A água ondulou ao redor deles. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Kelly olhou para ele, os lábios inchados, o coração disparado, o corpo inteiro tremendo de algo que não era frio. Isso não muda nada. A voz dela era rouca, quebrada. Nick encostou a testa na dela. Muda tudo. Ele a beijou de novo. E dessa vez Kelly não tentou resistir. A água brilhava em tons de azul e rosa sob as luzes subaquáticas. O som das ondas batendo nas bordas era o único ruído além das respirações entrelaçadas. E quando Nick a ergueu nos braços e começou a caminhar em direção às escadas da piscina, Kelly não protestou. Ela apenas segurou mais forte, os dedos cravados nos ombros dele, o rosto enterrado no pescoço dele, e um único pensamento na mente. O quarto ficava no fim do corredor. O mármore ficou encharcado. Um rastro de água marcava o caminho da piscina até a escada. Pegadas molhadas, gotas escorrendo, o vestido branco de Kelly deixado em uma poça no hall de entrada. Nick a carregava como se ela não pesasse nada. Os braços dele envolviam o corpo dela, firmes, seguros, possessivos. Kelly mantinha o rosto enterrado no pescoço dele, sentindo o pulso acelerado sob a pele quente. Eles não falaram, não precisavam. O corredor do segundo andar estava escuro. Apenas a luz da lua entrava pelas janelas, pintando o chão de prata. Nick chutou a porta do quarto. A madeira bateu contra a parede com um estrondo. Ele a depositou na cama. Kelly afundou no colchão, os cabelos molhados espalhando-se sobre os lençóis brancos. A pele dela brilhava sob o luar. O maiô azul e rosa colava em cada curva. Nick ficou de pé ao lado da cama, olhando para ela. Os olhos azuis percorreram o corpo dela. Devagar, sem pressa. Como um homem admirando uma obra de arte que finalmente podia tocar. Nick. Ele ergueu a mão. O gesto a silenciou. Nick se virou. Caminhou até a cabeceira da cama. O telefone fixo estava ali, no criado mudo. Bege, antiquado, conectado à parede por um fio espiralado. Ele pegou o aparelho e arrancou o fio da tomada. O gesto foi seco, definitivo. O cabo se partiu com um estalo. Nick jogou o telefone no canto do quarto. O plástico bateu no chão e deslizou até parar contra a parede. Ninguém interrompe. A voz dele era grave. Não essa noite. Kelly engoliu em seco. Ele voltou para a beira da cama. Inclinou-se sobre ela. As mãos afundaram no colchão, uma de cada lado da cabeça dela. Os rostos ficaram a centímetros de distância. Você entende o que isso significa? A pergunta pairou no ar. Kelly sentiu o coração tropeçar. O que significa o quê? Isso. Ele baixou mais, até os lábios roçarem a orelha dela. Eu não sou mais um policial. Você não é mais uma suspeita. A voz dele era um sussurro que desceu pela espinha dela como fogo líquido. Não existe mais missão. Não existe mais mentira. E o que existe? Nick se afastou. Apenas o suficiente para olhá-la nos olhos. Nós. A palavra era simples, pequena, mas carregava o peso de tudo que tinham vivido. A traição, a dor, a raiva, o desejo que nunca tinha morrido, não importava quanto os dois tentassem sufocá-lo. Nós somos o que agora? Kelly perguntou. A voz era apenas um fio. Cúmplices.
Ela deveria protestar. Deveria dizer que era loucura. Que não podia simplesmente perdoá-lo. Que 3 meses de silêncio não se apagavam com um beijo na piscina. Mas quando ele baixou a cabeça e capturou a boca dela de novo, todos os argumentos se dissolveram. O beijo foi diferente desta vez. Não era raiva, não era desespero. Era promessa. As mãos de Nick deslizaram pelos braços dela, pelos ombros, pela curva da cintura. Cada toque era uma declaração, cada carinho, uma reivindicação. Kelly fechou os olhos e se entregou. A noite se estendeu como um sonho do qual nenhum dos dois queria acordar. Houve momentos de urgência, mãos que arrancavam tecido, corpos que se chocavam, respirações que se transformavam em gemidos. E houve momentos de lentidão, beijos que duravam eternidades, toques que exploravam como se fosse a primeira vez, sussurros que diziam coisas que nenhum dos dois teria coragem de repetir à luz do dia. Em algum momento, Kelly adormeceu, exausta, saciada, com o braço de Nick ao redor da cintura e o calor do corpo dele nas costas. Ela não sonhou. Pela primeira vez em 3 meses, não sonhou com nada. O sol a acordou. Um feixe de luz dourada cortava as cortinas entreabertas, aquecendo o rosto dela. Kelly abriu os olhos devagar. O quarto estava em silêncio. Os lençóis, um caos de tecido branco emaranhado. Ela estava sozinha na cama. Por um segundo, um único segundo de pânico, ela pensou que tinha sido um sonho. Que Nick nunca tinha voltado. Que ela tinha imaginado tudo. Mas então ouviu passos no corredor. A porta se abriu. Nick entrou carregando uma bandeja. Café, torradas, um copo de suco de laranja. Ele estava vestindo apenas a calça da noite anterior. Os pés descalços, o cabelo ainda bagunçado. Bom dia. A voz dele era casual. Como se acordar na cama dela fosse a coisa mais natural do mundo. Kelly se sentou, puxando o lençol para cobrir o corpo. Você fez café da manhã? A empregada não chegou ainda. Tive que improvisar. Ele colocou a bandeja na cama e sentou ao lado dela. Pegou uma torrada e mordeu. Kelly o observou. A mandíbula forte trabalhando. Os músculos do ombro se movendo sob a pele. As marcas das unhas dela no peito. Vestígios da noite que tinham compartilhado. Era surreal. 24 horas atrás, ela achava que nunca mais veria aquele homem. E agora ele estava na cama dela, comendo torrada, agindo como se pertencesse ali. E o pior, ele pertencia. Ela sabia disso. Tinha sabido desde o primeiro olhar na boate Sapphire, quando os olhos azuis dele encontraram os dela através da fumaça, e algo dentro do peito dela tinha se partido e se reconstruído ao mesmo tempo. O que acontece agora? A pergunta saiu antes que ela pudesse impedir. Nick terminou a torrada, limpou as migalhas dos dedos. Agora? Ele se inclinou e beijou o ombro dela. Agora a gente vive. Simples assim? Simples assim. Kelly queria acreditar. Queria desesperadamente acreditar que era possível. Que eles podiam simplesmente recomeçar. Ignorar o passado. Construir algo novo sobre as ruínas do que tinham destruído. Mas a vida nunca era simples. Um baque na porta da frente. O jornal. Nick se levantou. Caminhou até a janela e olhou para baixo. O entregador já foi. Ele se virou. Quer que eu pegue? Kelly acenou que sim. Ele saiu do quarto. Kelly ouviu os passos descendo a escada, a porta da frente abrindo, fechando. 1 minuto depois, Nick estava de volta. O jornal estava na mão dele, dobrado. A manchete visível mesmo à distância. Quadrilha do FBI é presa em operação nacional. Ex-chefe Miller condenado a 25 anos. Kelly sentiu o estômago apertar. Ela estendeu a mão. Deixa eu ver. Nick olhou para o jornal, depois para ela, e então fez algo que ela não esperava. Ele caminhou até a lixeira no canto do quarto e jogou o jornal dentro, sem ler, sem sequer olhar para a manchete de novo. Nick. Acabou. Ele voltou para a cama, sentou ao lado dela. A mão encontrou o rosto dela, os dedos afastando uma mecha de cabelo. Miller,
o FBI, a investigação. Tudo isso acabou. Mas o mundo lá fora não importa mais. Os olhos dele encontraram os dela. Azuis, firmes, absolutamente certos. O único lugar onde eu quero estar é aqui. Kelly olhou para ele, para o homem que tinha mentido para ela, que tinha invadido a vida dela, que tinha destruído a própria carreira para protegê-la, que tinha voltado mesmo sabendo que ela poderia rejeitá-lo. Ela deveria estar com raiva, deveria mandá-lo embora, deveria fazer 1000 coisas que uma mulher sensata faria. Mas Kelly Carter nunca tinha sido sensata quando se tratava de Nick Vance. Ela sorriu. Pela primeira vez em meses, um sorriso de verdade. Então fica. Nick sorriu de volta. E ficou. Do lado de fora, Miami acordava. Carros buzinavam. Pássaros cantavam. O sol subia no céu azul, prometendo mais um dia quente. Mas dentro daquele quarto, o tempo tinha parado. Kelly se aconchegou contra o peito de Nick. Os dedos dele traçavam círculos preguiçosos nas costas dela. A respiração dos dois se sincronizou. Nick, você vai sumir de novo? Ele ficou em silêncio por um momento. Depois a apertou com mais força. Nunca mais. Kelly fechou os olhos. E pela primeira vez, desde que tudo tinha começado, ela acreditou. Se esse romance fez seu coração falhar, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Me conta nos comentários. Você perdoaria o homem que te investigou? A missão era encontrar provas, mas ele encontrou a mulher da sua vida. Ele achou que ela era o alvo, mas se tornou refém da própria obsessão. Nick não a algemou pelo crime. Ele a aprisionou pelo desejo.